Você sabe qual é o material mais radioativo do mundo? Se não, fica até o final desse vídeo e hoje vai ser você conhecer o polônio. Então é tudo, vamos lá. Imagina um veneno capaz de matar um adulto com uma dose de apenas 1 micrograma. Pior ainda, apenas 1 grama desse veneno, um terrorista seria capaz de matar 10 milhões de pessoas. Pode parecer mentira, esse entre aspas venenos existe naturalmente em nosso planeta, e a sua descoberta se cruza com a história da radioatividade. Em 1998, Perrier e Curie investigavam uma causa da radioatividade em Pesque Brenda, em um material muito rico em urânio. Das suas pesquisas, o casal percebeu que ao remover o urânio e o tório do minério, o percambembro continuava ainda mais radioativa e se instigou a procurar novos elementos naquela amostra. Foi assim que Marie Curie isolou o polônio, elemento que acabou sendo batizado em homenagem à sua terra natal, a Polônia. Na época, o país ainda não existia como uma nação independente. Ao batizar um novo elemento dessa forma, Curie pretendia chamar a atenção para a crise enfrentada naquela região. Assim, o polônio provavelmente seria o primeiro elemento químico usado para divulgar a situação política. O polônio possui características que o tornam perfeito para ser usado em crimes de envenenamento. Pode ser um emissor de partículas alfa, radiação do elemento que possui curto alcance, sendo incapaz de atravessar paredes. Na verdade, a radiação do polônio pode ser mesmo interrompida por uma folha de papel ou pela camada de células mortas da nossa pele. Isso torna o entre aspas veneno muito fácil de ser transportado, podendo ser levado inclusive em um pequeno pote de vidro bem fechado. Porém, o polônio se torna letal ao ser ingerido ou inalado pelo ser humano, já que as partículas radioativas estarão em contato direto com nossos tecidos internos do corpo. Basta apenas 1 micrograma de polônio 210 para matar uma pessoa de 80 quilos. Com 1 grama desse veneno, um terrorista poderia contaminar 20 milhões de pessoas e matar pelo menos metade delas. Sendo assim, o polônio 210 acaba sendo um veneno ainda mais perigoso, que ao exigir uma quantia tão pequena para matar uma dose imperceptível para a vítima, como se não bastasse, o polônio 210 é um elemento que evapora com facilidade, o que privilegia seu uso na forma de gás para contaminação em um ambiente. O que nos deixa mais seguros é a dificuldade de encontrar e se conseguir o elemento. Estima-se que na produção mundial de polônio 210 não ultrapassa 210 gramas por ano. Além disso, o polônio possui meia-vida curta de 138 dias. Isso faz com que o elemento tenha que ser obtido e utilizado muito rapidamente. Dentro do corpo humano, o polônio tem meia-vida de 30 dias. Isso significa que nesse período, metade da quantidade ingerida do material acaba sendo eliminada por fezes ou urinas da vítima e também pela própria atividade radioativa do elemento. Os sintomas da contaminação por polônio variam de acordo com a quantidade do material que entrou em contato com a vítima. Essa quantidade é medida por Grace, GY, a unidade de Sistema Métrico Internacional para definir a quantidade de radiação absorvida pela matéria. De 100 a 200 GY, a pessoa não sente sintomas algum imediatamente, mas ao passar dos dias começa a sentir náuseas, fadiga, pode ocorrer vômito. A morte ocorre entre 5 a 6 semanas. 300 GY, a vítima apresenta queda de cabelo e aumenta as chances de falecimento. Desse nível de em diante, os sintomas só ficam piores e a morte dolorosa e lenta se torna cada vez mais certa. 600 GY, a vítima tem 90% de chances de morrer se não procurar tratamento. As partículas atacam o sistema sanguíneo, incluindo a medula óssea e os letóticos, causando hemorragias e infecções. A morte pode acontecer a partir da 4ª semana após o contágio. 750 a 800 GY, a morte certa. A radiação acaba com a mucosa do sistema gastrointestinal, causando graves diarreias, sangramentos e perda de fluidos. Um grande distúrbio eletrólito. Nesses casos, a pessoa sobrevive por apenas 4 semanas, mesmo com o tratamento. Em 2006, o polônio voltou a ser personagem de casos de intriga política. Desta vez, a Rússia do ex-espião KGB Alexei Varseno, que foi envenenado quando começou a voltar contra seus superiores e fazer acusações contra o governo de Vladimir Putin. Apesar de trágico, o envenenamento de Litvinenko é considerado o primeiro caso de morte provocado pelos efeitos agudos radiação alfa. Acredita-se que a dose de polônio 210 utilizada para o assassinato do ex-espião foi muitas vezes maior que a dose letal máxima, levando à morte em um período de 3 semanas. Além de sentir alguns sintomas, já no dia de seu envenenamento, Litvinenko ficou muito doente cerca de 11 dias depois e chegou ao estado de saúde crítico no 20º dia de internamento. O falecimento ocorreu no 23º dia, pouco antes da morte de Litvinenko, que sofreu um ataque cardíaco provavelmente provocado pelo polônio, que a essa altura já havia danificado o sistema cardiovascular. Apesar de muito perigoso, o polônio está presente em quantidade alarmante em produtos comerciais, como a escova utilizada por fotógrafos para eliminar energia estática durante a limpeza e manutenção das câmeras fotográficas. Além disso, o polônio também é usado como fonte de energia termoelétrica em satélites. O elemento químico
descoberto por Curie, também pode estar presente em carne de renas, caribus e, além disso, frutos do mar também com alguns tipos de peixes, como algas e mexilhões. A principal risco vem mesmo com o consumo de tabaco, absorve por meio de raízes do polônio 210, presente em fertilidades à base de fosfato. Enquanto isso, 11.700 pessoas morrem anualmente por causa do câncer de pulmão provocado por ingestão de polônio 210. Será que um dia veremos o símbolo de radioatividade estampado em maços de cigarros? É possível extrair apenas 0,1 grama de polônio de 1 tonelada de peixe blenda. Existem 33 isótopos de polônio, sendo todos mais radioativos, e possuem a massa atômica que vai de 138 a 220. Desses, o mais comum é o polônio 210 tipo, apesar de ser produzido naturalmente, também pode ser obtido por meio de manipulação em laboratórios e reatores nucleares. Se comparado com o rádio, outro elemento radioativo, o polônio emite 5.000 vezes mais partículas-alvo que carregam muita energia e pode chegar a destruir o material genético de células do corpo humano, comparando com o cianeto. O polônio 210 é 250.000 vezes mais letal. Mas por ser encontrado naturalmente na superfície, todos os seres humanos carregam uma quantidade ínfima de polônio 210 dentro de si. No Brasil, por exemplo, é possível encontrar esse elemento na areia das praias ricas em tório. Nesse caso, não há como se preocupar, mas nesse caso, se sinta algo estranho no ar, talvez seja aconselhável uma consulta médica, principalmente se você trabalhou recentemente como espião para alguma organização secreta.